respeito a Miguel, eu gostaria de perguntar ao senhor Joaquim, em Apocalipse 19, quando João vê um poderoso anjo, João pensa que era Jesus Cristo, e João prostra para adorá-lo. O anjo aceitou a adoração, senhor Joaquim? Não, nenhum anjo aceitou a adoração. Em Atos capítulo 10, quando Cornélio se prostrou diante de Pedro, Pedro aceitou a adoração, senhor Joaquim? Não. Mas em Josué capítulo 6, diz que Josué viu um poderoso anjo. Este era Miguel, o chefe dos exércitos de Jeová. O chefe dos exércitos de Jeová é Miguel. E quando Josué se prostrou diante dele, o anjo mandou Josué se levantar, senhor Joaquim? Aonde que está Josué adorando o anjo? Aonde? Não, o Josué se prostrou diante do anjo lá. O anjo mandou ele levantar. Onde está ele fazendo uma adoração? Josué capítulo 6, quando Josué viu o poderoso anjo à beira do muro de Jericó, ele se prostrou lá. O chefe dos exércitos de Jeová, Jesus Cristo é Miguel. Isso está encerrado. Agora, com respeito às portas do inferno, está em Mateus capítulo 16. As portas do inferno no tempo de Jesus eram os fariseus, saduceus, helenistas, herodianos, essênios, os zelotes e assim por diante. E Jesus disse que a sua verdadeira igreja não poderia prevalecer, as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a sua igreja, que tinha sido edificada sobre a revelação. A revelação Jesus Cristo pregava. Agora, as portas do inferno aqui são todas as igrejas católicas, todas as igrejas protestantes, todas as igrejas evangélicas e branamistas são as portas do inferno do nosso tempo. E essas portas do inferno, que são igrejas e religiões, que estão com as Bíblias na mão, com as suas teologias, interpretações, não podem prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo, que está edificada sobre a rocha, que é a revelação de Jesus Cristo dada ao profeta Cacô Filipe. Um profeta está acima da Bíblia, porque é o profeta quem escreve a Bíblia. As cartas de Paulo estava acima da Bíblia. E se uma pessoa dissesse só creu na Bíblia, não creu em Paulo, ele iria ao inferno, porque o porta-voz de Deus, no ano 53, era Paulo. Se o Cornélio dissesse, eu creio só em Jesus e na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e Jesus morreu por mim, Pedro, eu não creio em você, você é um homem, maldito homem que confia no homem. O Cornélio iria ao inferno, porque a boca de Deus, o porta-voz de Deus, a salvação de Deus lá para Cornélio era Pedro. Quando o senhor citou aí Jeremias 17,5 para dizer maldito homem que confia no homem, o senhor não leu o contexto. O contexto começa com o versículo 1 do capítulo 17. E é dito que o pecado de Israel está sobre os 4 chifres do altar, cravado com diamantes no seu coração. Então, o senhor vê que maldito homem que confia no homem. Mas será que aqueles que confiavam nas palavras de Jeremias eram malditos? Jeremias era um homem. Aqueles que confiavam em Noé e entraram na arca de Noé eram malditos? Noé era um homem. Será que aqueles que acreditaram em Moisés para deixar o Egito e atravessar o deserto, eles eram malditos? Moisés era um homem. Aqueles que confiavam em Moisés eram malditos, senhor Joaquim? Será que aqueles que confiavam em Josué para livrar eles das nações, dos amorreus, dos heteus, dos jebuseus, dos filisteus, eles eram malditos? Será que aqueles que acreditavam em Paulo, confiavam em Paulo, imitavam Paulo, sejam meus imitadores, eles eram malditos? Ora, e Paulo era um homem. Está vendo? Maldito homem que confia no homem. Para o senhor entender Jeremias 17,5, o senhor tem que ler Jeremias 17,1. E o senhor saberá que aquele que confia no seu próprio coração, ele é maldito. Aquele que segue o seu próprio coração, ele diz, não vou mais nas igrejas, as igrejas são do diabo, eu vou fazer isso e aquilo sozinho em casa. Ele é maldito, porque segue o seu próprio coração. É o que diz Jeremias 17,1. Os pecados de Israel estão cravados sobre a tábua do seu coração, por uma ponta de um diamante. E sobre os 4 chifres do altar. Os 4 chifres do altar é um tipo para os 4 ministérios. Então, se o homem confia num apóstolo, ele é maldito, está a confiar no homem. Se o homem confia num evangelista, num profeta de igreja, se ele confia em um doutor, se ele confia em um pastor, ele está a confiar em um homem, e ele é maldito. Mas o homem que confia no profeta está a confiar em Deus. Segundo Crônicas 20:20. Criai no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Criais nos seus profetas e prosperareis. Um filho de Deus acredita nos profetas que Deus envia. Ok. Então, 2 minutos é o tempo para o apóstolo fazer a pergunta ao senhor Joaquim Andrade. Tempo na tela.
Senhor Joaquim, dado que a Bíblia mostra de Gênesis a Apocalipse que em cada geração Deus salva pelos profetas, e eu deixei bem claro aqui, toda vez que Deus vai falar à humanidade, toda vez que Deus vai fazer algo à humanidade, ele levanta um profeta, um porta-voz. E a palavra de Deus está com aquele profeta. Então, o profeta torna-se o legislador da palavra de Deus. O profeta é o juiz de Deus sobre a terra. O profeta é o guia do povo. O profeta é a boca de Deus. Os mandamentos, as leis, os preceitos, as regras, as ordenanças, todas essas coisas Deus dá à humanidade por meio de um profeta. A Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço, quem escreveu? Os profetas. As palavras de Deus que o senhor diz, tem que seguir a palavra de Deus. Veio de onde? Veio dos profetas. Mas todos esses profetas estão mortos, em exceção de Jesus, Elias e Enoque, Moisés, que não estão aqui. Estão vivos, mas não estão aqui. Veja, o senhor tem livro de profetas já mortos ou profetas que não estão aqui, no seu tempo. Mas o senhor não quer um profeta vivo. Agora, se eu lhe perguntar, será que não existe uma estrela polar no universo, a qual todas as outras estrelas do universo giram em torno da estrela polar? Sim, existe. Então, quando alguém diz que não há um profeta sobre a Terra e que não precisamos de um profeta, ele é um mentiroso. As estrelas acima da sua cabeça dizem que você está mentindo. Sempre existiu uma estrela polar. E sempre existirá uma estrela polar. E sempre existiu um profeta sobre a Terra, há um profeta sobre a Terra, e sempre haverá um profeta sobre a Terra. Porque Deus fala por meio dos seus servos, os profetas. O senhor não pode me dar um versículo onde Deus fala pela Bíblia. O senhor não pode me dar um versículo onde Deus fala pelos sacerdotes. Mas toda a Bíblia mostra que Deus fala pelos profetas, e hoje é o profeta Cacau Filipe. Mas dado que o senhor está aqui para provar que Cacau Filipe é um falso profeta, é importante, eu pergunto, qual é as qualidades, ou quais os requisitos para um homem ser um verdadeiro profeta mensageiro? Profeta mensageiro, não venha com dom de profecia para cá. Profeta mensageiro, quero que o senhor responda. Ok. Tempo na tela. Pode responder, Sr. Joaquim. Bom, em primeiro lugar, Deus não guia seu povo com novas revelações, não. No aspecto doutrinário, não, porque Deus já guiou o seu povo por profetas. Agora ele nos guia por intermédio da sua palavra, por meio do Espírito Santo. A palavra de Deus já foi revelada na sua plenitude. E aí eu falei dos dois tipos de profeta, não vou voltar atrás, mas é interessante porque João 16,13 diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E aí a Bíblia diz, todos que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, não por um homem chamado Cacau Filipe. E ainda Gálatas diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. E a Bíblia também, em 1 João 2,20, diz que a gente recebeu a unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. E João ainda continua no 2,27, dizendo que a unção que dele recebesse permanece em vós, e não tendes necessidades, por favor, você que é seguidor do profeta Cacau Filipe, presta atenção nesses versículos. 1 João 2,20, 1 João 2,27, Gálatas 5,18, Romanos 8,14, João 16,13, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele como também ele vos ensinou. E aí você tem que julgar o profeta. Tem que julgar o profeta Cacau Filipe. Profetas têm que ser julgados pela palavra. A Bíblia diz assim, tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. E 1 João 4,1, João vai dizer, amados, não deem crédito a qualquer espírito, antes provai se os espíritos procedem de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, João estava pensando em quem? Cacau Filipe. E Jesus disse em Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos revoradores. E aí, 24:11, se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 24:24, surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aí, Marcos 3:22, surgirão falsos cristos, falsos profetas. Então, tudo que vai além da palavra de Deus, meu irmão, não vem de Deus, com toda certeza, vem do diabo. Por isso, Judas 1 diz assim, amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum,
senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a quê? A pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. A fé já foi entregue. Não é necessário Joseph Smith, não é necessário William Branham, não é necessário Ellen White, não é necessário Cacau Felipe. E é interessante porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, verso 8, ele diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, maldito, amaldiçoado. E ele repete no 9, assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. E João diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, aí a gente tem a advertência da palavra de Deus para não... 1 Coríntios 4,6, não pode ultrapassar aquilo que está escrito na Bíblia, não pode. E, infelizmente, esse pessoal que está seguindo esse falso profeta Cacau Felipe está aí seguindo coisas além da Bíblia. Então, um profeta não pode entrar em contradição com outro. Mas o profeta Cacau Felipe, da chamada nova revelação, ele mesmo, esse profeta aí, ele está dizendo que é continuidade da Bíblia. Não é continuidade da Bíblia. A Bíblia está completa. Quando ele diz assim, Moisés disse isso, mas eu agora digo isso, o profeta não pode contradizer o outro. Você não vai ver isso nas Escrituras. Então, Paulo é um profeta de Deus, mas Paulo, em momento algum, contradisse, por exemplo, Moisés. Então, eu vejo inúmeras contradições declarando que Cacau Felipe é um profeta para o nosso tempo, declarando, por exemplo, que Jesus foi o mediador, mas hoje temos Cacau Felipe como único mediador. Tempo até esgotado, então eu vou zerar aqui o cronômetro e vou dar 5 minutos, como foi combinado, ao apóstolo Deltamar para a sua réplica. Então, o tempo está com o apóstolo. Tempo na tela. Ok, eu quero deixar bem claro que nós respeitamos tudo que Deus criou. Tudo que Deus criou tem direito à vida, tem direito ao respeito e tem direito à existência. Mas não foi Deus que criou as igrejas batistas. Se Deus é o cabeça da igreja, de qual igreja? Porque só batista tem mais de 70. Se Cristo é o cabeça da igreja, qual igreja? Porque a igreja Assembleia dos Deuses tem milhares. Assembleia do Deus de Missão, Assembleia de Deus de Madureira, Assembleia de Deus do Céu, Assembleia de Deus de Anápolis, Assembleia de Deus de Tal, Assembleia de Deus de Brasília. E nem o governo sabe quantas Assembleias dos Deuses tem no Brasil. Se Jesus Cristo é o cabeça da igreja, será que o seu Joaquim responderia de qual dessas igrejas ele é o cabeça? Porque cada um tem a sua doutrina, o seu Espírito Santo, a sua teologia, a sua escola pastoral, o seu batismo e os seus dízimos e as suas ofertas. Se Jesus Cristo é o cabeça da igreja, de qual igreja protestante? Que tem centenas de luteranos. Essa é a pergunta que eu deixo para todos os membros da igreja. Nós respeitamos tudo que Deus criou. Tudo que Deus criou tem direito à vida, tem direito à existência e tem direito ao respeito. Mas não foi Deus que criou as igrejas luteranas. Não foi Deus que criou as igrejas metodistas. Não foi Deus que criou as igrejas batistas. Não foi Deus que criou a igreja católica. Se uma igreja devesse ser de Deus, deveria ser a igreja católica, que foi a primeira que surgiu logo após os apóstolos. Mas veja que Martinho Lutero, em 1520, disse que a igreja católica era do diabo e que o Papa Leão X era um demônio e que os bispos, os arcebispos, os padres, os cardeais eram morcegos e piolhos. E Lutero disse que quando ele morresse, ele queria vir como um fantasma para atormentar os líderes católicos. Tem 500 anos que nós sabemos que a igreja católica é do diabo. Mas o que a humanidade não sabia é que todas as igrejas protestantes, evangélicas e branamistas e todas as igrejas reveladas e restauradas também pertencem ao diabo, Satanás. Quero deixar isso claro aqui. Mas todas as pessoas, homens e mulheres que Deus criou, como pessoas, como seres humanos, nós respeitamos. Mas não foi Deus quem criou as igrejas. E o seu Joaquim está contradizendo a própria Bíblia dele aí. E é dito lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, que Samuel era o guia de Israel. É os profetas que é o guia do povo. Em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 5, diz que Samuel era o juiz de Israel. Agora,
se é o Espírito Santo quem deve fazer tudo, por que não foi o Espírito Santo falar com Cornélio? Por que Cornélio precisou de Pedro? O Espírito Santo havia descido em Atos capítulo 2. Cornélio está em Atos capítulo 10. Bem, por que o Espírito Santo que vai fazer tudo isso que o senhor Joaquim está dizendo, se é só o Espírito Santo, se não precisa mais de um guia, de um profeta, de um porta-voz de Deus, por que o anjo mandou chamar Cornélio? Se é o Espírito Santo quem vai salvar e guiar, senhor Joaquim, por que o carcereiro foi fazer perguntas a Paulo? Agora, se é o Espírito Santo, para que Pedro? Pedro vai fazer o quê? Se é o Espírito Santo que faz tudo, como vocês dizem, mas ao mesmo tempo vocês têm pastores, vocês têm apóstolos, têm bispo, têm ancião, mas vocês dizem que é o Espírito Santo que faz tudo, vocês só não querem o profeta. Mas, se era o Espírito Santo que fazia tudo lá, para que o Paulo? Para que Paulo vai escrever 14 cartas? E as palavras que o senhor citava aí, de Gálatas 1:8, e de outras palavras que o senhor citou de Paulo, sim, Paulo era o profeta. E as escrituras que eles deveriam acreditar, principalmente as escrituras de Paulo. Tudo que vem de Deus por um profeta é escritura. Os livros de John Wycliffe é escritura, o livro de John Hus é escritura, as 95 teses de Lutero é escritura, os livros de Calvino é escritura, os livros de John Wesley é escritura. E o senhor não tem na sua Bíblia, a sua Bíblia é incompleta. A sua Bíblia não tem um livro do profeta Jazé, não tem um livro do profeta Aías, não tem um livro do profeta Semaias, não tem um livro do profeta Natan, não tem um livro dos Atos de Salomão. Tem muitos livros citados na Bíblia que não está na sua Bíblia. A sua Bíblia é incompleta. Além de ser uma falsa versão, é incompleta. Porque a palavra de Deus está afirmada para sempre no céu, de acordo com o Salmo 119, versículo 89. E sim, o profeta Cacô Filipe não escreveu uma Bíblia. Uma Bíblia é biblioteca, é um conjunto de livros. O profeta Cacô Filipe, assim como Jeremias e Isaías, escreveu um livro que contém a revelação de Jesus Cristo para o nosso tempo. Quero dizer uma coisa aqui, senhor Joaquim, para o senhor e para todos que estão ouvindo e ainda ouvirá. Se você não prega de acordo com Cacô Filipe, você é maldito. Gálatas 1:8 para você. Se você prega além do que o profeta pregou, ou diferente do que o profeta pregou, todos estes homens e mulheres são malditos sobre a terra, de acordo com Gálatas 1:8, porque a revelação de Jesus Cristo hoje está somente com o profeta Cacô Filipe. Cacô Filipe é a salvação de Deus, assim como Paulo foi a salvação de Deus, de acordo com Atos 13:47. Ok. 3 minutos, como combinado, para o senhor Joaquim Andrade, para a sua tréplica. 3 minutos. Tempo na tela. De novo, eu acho muito corajoso o Deutamar, né? Foi membro de uma igreja da Assembleia de Deus por muito tempo, e foi do tabernáculo, né? Aí, claro, desandou, desencaminhou. Quando foi para o tabernáculo, passou a seguir o homem. Ele só trocou agora o homem, né? Largou o William Branham para abraçar o profeta Cacô Filipe. Agora, o falso profeta. É muito importante falar isso. Então, olha só, eu acho um absurdo esse tipo de declaração. Então, o Cacô Filipe vem e diz assim, não, Paulo nunca disse que Jesus de Nazaré seria o mediador entre Deus e os homens até hoje. Ele não pode dizer, porque é uma mentira, o Espírito de Deus não mente. Assim, no tempo de Paulo, como disse o Cacô Filipe aqui, Paulo, como homem, era o teu mediador, ou Satanás era o teu mediador. Aí o Cacô Filipe chega ao ponto de dizer assim, ou eu, né, que estou vivendo aqui entre vocês, né, sou o teu mediador, ou Satanás vai ser o teu mediador. Veja só, que absurdo isso. Isso é uma declaração absurda. É a mesma coisa que acreditar que o Papa, o Francisco, é o vigário de Cristo na Terra, é o sumo pontífice, a ponte máxima que liga os homens a Deus. É acreditar a mesma coisa. Não é diferente, gente. Não é diferente. Então, nenhum profeta foi mediador em termos de salvação. Não. Só Jesus. A gente está na nova aliança. E nesta nova aliança, Jesus é o mediador da nova aliança. E a nova aliança foi estabelecida no sangue dele. Então, a Bíblia não diz que Jesus foi, mas diz que Jesus é o mediador. Então, o texto de Jesus Cristo, homem, enfatiza que Jesus ainda tem uma natureza humana. Jesus é Deus, 100% Deus, e Jesus é 100% homem. Está na Bíblia lá, Colossenses 2:9, você pode ler. Paulo vai dizer, porquanto nele habita
corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus 8,6 é muito claro. Com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Hebreus 9,15. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança. Não diz que Cacou Filipe é o mediador da nova aliança. Hebreus 12:24. Também Jesus, o mediador da nova aliança. Então, se a gente fosse seguir essa linha de raciocínio, Cacou Filipe, Paulo, né, teria dito então que ele era mediador e não Jesus. Mas Paulo não disse em nenhum momento que ele era mediador. Ele disse: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ok. Eu vou colocar 3 minutos para o senhor dar suas considerações finais e depois eu dou mais 3 minutos ao apóstolo para eles dar suas considerações finais. Então, senhor Joaquim Andrade, o senhor pode dar suas considerações finais. 3 minutos. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer ao Sebastião, quero agradecer ao Deltamar, quero agradecer a todos que estão participando aqui desse debate, né? Eu quero dizer que aqui minhas colocações não são pessoais. Eu entendo que Cacou Filipe, sendo um falso profeta, precisa abandonar, precisa se arrepender, precisa se voltar para as Escrituras, mas ele se coloca como o único profeta, o único mensageiro, o líder absoluto. Diz que Paulo era um entre outros, que Paulo era apenas um líder mediador. Não. Paulo era apenas um dos líderes da igreja, junto com os demais apóstolos. Paulo nunca esteve acima de ninguém. Por outro lado, Paulo não disse que era o caminho, a verdade e a vida. E que as pessoas seriam salvas só pela mensagem de Cacou Filipe. Porque Cacou Filipe disse que é o único caminho, que se as pessoas não seguirem a verdade que é dele, elas não serão salvas. É interessante isso, porque William Branham não pode salvar, Wesley não pode salvar, Martin Lutero não pode salvar, e aí a salvação vem mediante a pessoa de Jesus Cristo, é o fundamento. Jesus Cristo é a base, a estrutura nossa da salvação. Então, aí nada, por exemplo, como o Cacou Filipe advoga lá, ser o mensageiro da última era, como Brahma foi, por exemplo, né? Então são 8 mensageiros e não 7 mensageiros. Bom, não existe profetas literários vivos ainda hoje. Temos apenas os escritos na Bíblia. Os profetas que existem hoje não são literários. Estes não escrevem livros que estão acima da Bíblia. Eles não podem ensinar novas doutrinas. Então, Deus nos guia por sua unção, pelo seu Espírito, pela palavra escrita, né? O texto que foi citado de Osés, capítulo 12, verso 14, se refere somente a Moisés. Foi ele quem tirou Israel do Egito. Foi por meio dele que os egípcios foram derrotados. Então, não tem nada de Josué no texto. Além disso mesmo, o texto não diz nada sobre o rapto, ou sobre haver um profeta. Moisés salvou o povo da morte e não dos pecados. E assim todos como Elias, Eliseu, Isaías, Paulo e etc. Então, usar, por exemplo, textos como 2 Crônicas 20:20, Osés 12:14, não provam nada. Não provam nada. Esses profetas não estão trazendo nova doutrina, muito pelo contrário, Jesus advertiu. Falsos profetas enganarão a muitos. É isso que eu vejo dentro aí de movimentos como o Tabernáculo da Fé, de movimentos, por exemplo, como do Cacou Filipe e muitos outros movimentos que não estão aí pregando as verdades de Deus. Ok, senhor Joaquim. Que Deus abençoe a todos. Inclusive, passou um pouquinho, 4 segundos. Obrigado. Tudo bem. Então, vou zerar aqui o cronômetro. 3 minutos para as considerações finais do apóstolo Deltamar. Tempo na tela. Ok, o senhor Joaquim está aí para dizer que é o Espírito Santo, que Paulo disse que não há necessidade que ninguém vos ensine. No entanto, Paulo estava lá. Era Paulo que ensinava. E Paulo dizia: lembrai-vos de tudo o que eu vos ensinei. Lembrai-vos de tudo o que eu vos disse. Lembrai-vos de tudo o que eu vos escrevi. Era Paulo.
Era o Espírito Santo em Paulo, é o Espírito Santo em um homem. O senhor Joaquim está aqui para dizer que não há necessidade que ninguém vos ensine, não precisa de um profeta. Mas, ao mesmo tempo, ele está na sua igreja, Batista, Ágape, ensinando o povo. Ensinando o quê? Teologia, interpretações, pensamentos. Tudo isso é falso. Ele diz que não quer um profeta, mas, ao mesmo tempo, carrega a Bíblia, o livro dos profetas. Os profetas que estão mortos ou que não estão aqui. Não quer um profeta vivo, mas acredita nos profetas mortos, ou profeta que saiu da terra 2000 anos antes dele nascer. Um profeta deve ser julgado. Se eu pedir o versículo, ele não pode mostrar. Onde é que diz que um profeta deve ser julgado? O profeta é o juiz. Mostre-me onde foi que Moisés foi julgado, em uma profecia ou numa palavra que ele deu. Mostre-me Elias sendo julgado, Jeremias sendo julgado. Mostre-me Isaías sendo julgado. Mostre-me Jesus sendo julgado pelo que ele pregava. Julgado, dizendo, Jesus. Quem dizia isso eram os fariseus e saduceus, que acusavam Jesus de ser falso profeta. Um profeta mensageiro é o juiz de Deus. Quando o seu Joaquim fala dos falsos profetas, será que a Bíblia do seu Joaquim só tem Mateus 24, 24, os falsos profetas? Não tem Mateus 23, 34, que fala dos verdadeiros profetas? Ele não falou sobre os verdadeiros profetas, só falou sobre os falsos. A Bíblia dele não tem Lucas 11, 49, que Jesus disse que é profeta? Como pode ter falso profeta sem ter o verdadeiro? Isso eu não entendo. E ele disse que não pode ir além da Bíblia, não pode ultrapassar a Bíblia, mas ao mesmo tempo eles são pastores e não foram estabelecidos como Arão. Estão fora de Hebreus 5:4. Ao mesmo tempo, eles colocam as mulheres para pregar. E ele diz que não pode ir além da Bíblia. Diz que não há profeta, mas a Bíblia mostra que em cada tempo Deus tem um profeta sobre a terra. Quanto às Assembleias dos Deuses, a Assembleia dos Deuses me enganou por 27 anos. Se eu viver 200 anos, os meus pés nunca mais entrarão dentro de uma igreja. Nem o meu corpo, depois de morto, o meu corpo morto, não entrará numa igreja. Se os meus irmãos, a minha mãe morrer e for levado para uma igreja, os meus pés, uma igreja nunca verá os meus pés. Se eu viver 500 anos, Deus me deu uma outra vida, os meus pés nunca entrarão numa igreja evangélica protestante, igreja branamista ou católica. O Papa Francisco é a falsificação de um verdadeiro profeta. E eu queria também dizer que Paulo, o senhor disse que Paulo não estava acima de ninguém, mas Paulo disse, quando Deus vir julgar o segredo dos homens, julgará segundo o evangelho que eu tenho pregado. E se algum outro pregar além do que eu tenho pregado, seja maldito. Paulo era o porta-voz de Deus no seu tempo. O meu muito obrigado e que Deus abençoe e ajude todos os seus filhos e filhas que estão hoje sobre a terra, que amam a Deus e estão em busca de salvação. Amém.